Bom dia, Walter. Bom dia, Cláudia. Vamos seguir nossas reflexões? Vamos seguir. Walter, na semana passada a gente veio falando sobre o ser biopsicossocial, né? E a gente acabou abrindo o ser biológico e o ser psicológico. E hoje eu queria falar sobre o ser social. Queria que você falasse, né, sobre o ser social, desculpa. Vamos, vamos fechar a tríade, né? É interessante quando a gente põe em três, né? Porque é como se fosse um pouco uma matriz da natureza, uma força positiva, uma força gigante e uma força neutra que une, né? Tipo os processos de trindade que existem já observados na filosofia, nas tradições, né? É como se para a gente chegar num ponto do que é o ser humano, a gente tivesse que analisar pelo menos três coordenadas para ter a dimensão, um pouco a dimensão do ser humano, né? E essa localização, então, hoje, né, a gente já falou do ser biológico, que vai dar a nossa existência física, né? E é através dessa materialidade aqui no planeta que se dá esse fenômeno vital, né? É, o, o ser individual, né? Ou o ser que depois, nas diversas individualidades, o que vai somando, né? Num contexto maior que a gente chama de sociedade, né? Então, aquele ser que tem a sua psique, a sua mente, né? Que confere a subjetividade, a individualidade, né? Vamos dizer que essa capacidade nossa de sermos individuais e únicos é aquilo que mais em comum a gente tem enquanto humanidade. Ou seja, todos na humanidade têm a sua identidade única e peculiar, né? A sua psique única e o seu corpo físico único. Então é como se a sociedade fosse algo macro, aonde entra dentro todos esses conceitos, né? Então por isso que é uma tríade que se comunica, o biopsíquico social, eles estão ou indivíduo, espécie, sociedade, como propõe o grupo de estudos do Edgar Morin, né? Ele fala em indivíduo, espécie, sociedade. O ser biológico como algo da espécie humana, né? O ser individual, que tem a ver com o ser psíquico, subjetivo, né? E o ser social, né? Que vai falar da sociedade, que é essa vida gregária, né? Então, o primeiro ponto que chama atenção é que o ser humano é um ser afetivo e que se relaciona. E nessa relação, ele forma grupos que vivem em sociedade, né? A sociedade, a gente podia colocar assim de forma simples, que é aquela concordância entre pessoas que querem atingir o mesmo bem, querem fazer alguma coisa junto, né? Porque tem coisas que eu vim aqui para fazer individualmente, que tem a ver com o meu eu individual, né? E tem possibilidades que eu posso ou não realizar de acordo com o meu ser biológico. Mas o ser social, ele soma. Então ele faz como se a gente, em sociedade, aumentasse nossas forças, aumentasse nossas potências, somando, e não só uma soma, como como é um processo matemático, um mais um igual a dois. Nessa soma, é muito interessante, porque ela está somando essas qualidades e subjetividades humanas que podem se anular, podem se somar
ou podem gerar, criar outra coisa. Então, nós, enquanto seres criadores, né, nós precisamos dessa vida com o outro, da vida afetiva, para que eu possa entender algo de mim mesmo. Então, a gente vem incompleto, né? Já nascemos ou homens ou mulheres, né? Então, já tem uma divisão XX ou XY lá na genética. E isso faz com que a gente seja incompleto em relação à humanidade, porque a humanidade tem dois lados. E a gente vê hoje que, no aspecto individual, isso assume uma multiplicidade, não é uma multiplicidade de apresentações, subjetividades. E quando isso se soma nos objetivos comuns, ou às vezes não é tão objetivo assim, né? Às vezes a gente não tem muito claro, mas estamos nos associando para poder viver melhor, para fazer coisas que a gente precisa fazer com a ajuda do outro, né? E isso redunda na sociedade. Então esse ser social, né, é inerente e inseparável da condição humana, da mesma forma que é inseparável a nossa individualidade, a nossa psique, e a mesma forma que é inseparável a nossa estrutura hereditária física, né? O nosso ser biológico. Então, essa tríade trabalha num processo harmônico, né? E o processo social é importantíssimo, né? Porque nessa agregação de forças, o ser humano ocupou o planeta todo. E hoje a sociedade humana percorre de polo a polo. Isso é muito importante porque uma organização mais consciente, mais coerente dessa sociedade é que vai permitir que nós continuemos como espécie e que nós possamos nos desenvolver como indivíduos, né? Ou não, que é o caminho contrário, como muitas vezes a história vai mostrando para a gente, a destruição, a guerra entre os povos, as proibições, né? As violências, né? E nós estamos num período de mudanças sociais muito profundas, né? Aonde há um anseio muito grande por dar espaço para as individualidades, as potencialidades individuais, né? Como algo tão importante quanto a nossa identidade enquanto sociedade. E eu acho que o fator maior limitante até hoje, né, são as ideologias e conceitos fechados, né, que individualmente aprisionam e que socialmente levam a sistemas onde a gente não atinge os objetivos com clareza. Então a felicidade humana não é contemplada, nem a potencialidade humana pode se manifestar totalmente. E isso talvez se dê porque ainda somos uns desconhecidos para nós mesmos. Ou seja, o nosso ser biológico ou a nossa identidade individual não consegue se entender plenamente. E o ser humano tem essa característica que a gente vai fazendo aqui na sociedade ou vai descobrindo aqui fora aquilo que a gente está descobrindo internamente. Então, no Ocidente agora, que é o pensamento que predomina no mundo, é o pensamento ocidental, principalmente na questão econômica, que está dando tanto sofrimento para a humanidade, né? Ele tem uma visão materialista do ser humano, reducionista, e isso está levando a um processo muito difícil de exclusão de todos os que não pensam da mesma forma. Isso está gerando muito medo no mundo, muita incompreensão, muita guerra, né? E agora essa violência maior que está sendo a pandemia, né? Porque a, a, o pandemos
né? É uma, tem um significado que é para todo lado há catástrofe, para todo lado está ruim. O planeta inteiro está pedindo ajuda. E nós não estamos encontrando um caminho como sociedade de dar uma resposta. Isso é muito perigoso porque a gente já sabe que várias sociedades em processos de mudança foram eliminadas porque não deram resposta para as necessidades dos indivíduos e entrou em colapso. Então é como se a nossa sociedade estivesse a ponto de dar alguns saltos, né? E não vão ser só tecnológicos, mas o salto tecnológico que está permitindo que a gente avance, né? Estamos assentados sobre processos tecnológicos, né? Mas a principal tecnologia que está esquecida é essa tecnologia social, essa tecnologia do indivíduo em relação ao outro, né? Então é interessante porque não sei se vocês acompanharam o noticiário, mas teve o envolvimento aí dos chanceleres europeus, né? Foram visitar os Yanomamis semana passada aqui no Brasil. E esse povo está sendo muito estudado, né? Que é um povo que vive lá na Amazônia. E esse povo está sendo estudado porque eles possuem uma tecnologia para viver em harmonia com a natureza, na floresta. Então, eles estão ensinando para a gente. É o contrário do que fala essa pessoa que está no comando aí do Brasil atualmente, que é contra o índio, que acha que o índio não tem valor, né? Então, não. O Selvícola, ele está diretamente em relação com a natureza, preservando e vivendo naquele local há milhares de anos, né? E as universidades americanas e europeias têm estudado lá, né? Lógico que existem até interesses econômicos por trás, né? E muita exploração desse povo, mas também já tem uma ideia que precisamos preservar e aprender com aquela tecnologia de vida de um povo humano em relação à natureza, porque nós vamos precisar aplicar isso no planeta como um todo. Então aí que seriam as tecnologias sociais que tem que surgir, né? Como na ficção científica, né? Quem gosta de ficção já leu Isaac Asimov? Se não, eu recomendo. Isaac Asimov tem um livro chamado Fundação, aonde ele coloca a importância, né, da sociedade humana no seu processo de consciência. Então é lógico que a gente trabalha no micro, trabalhando a consciência individual, através da saúde, mas que isso se desdobra numa consciência social. Então, por exemplo, a gente tem hoje as constelações familiares, que trabalham o fenômeno do campo, né, e dos sistemas, e ela fala do indivíduo em relação ao seu sistema familiar, do sistema familiar em relação à sociedade e da sociedade em relação à sociedade planetária e à vida e a outras dimensões. Então é possível esse entendimento do ser humano um pouco mais ampliado, né? Não só no nosso aspecto biológico, individual, mas também no nosso aspecto psíquico, né? E social. Nós abriríamos daí a possibilidade de outros campos, de outros níveis, que acho que é um papo para a gente falar aí ainda numa próxima vez, que outros desdobramentos nós temos a partir desse ponto de 3 pontos, biopsíquico social, né? Então, não sei se eu respondo, se tem alguma questão ainda para complementar. Eu acho que é isso, Walter, profundo, né? Tem bastante coisa a ser falada e pensado, né? Acho que amanhã a gente pode dar continuidade ainda a isso, pensando nas outras dimensões. Sim, sim, podemos sim. Queria agradecer aqui a Liane, a Hilda, Fabiana, o Luiz Adamo,
a Jaque, a Tuti, aí o pessoal todo que está acompanhando a gente aqui no Instagram. Eu não estou vendo aqui, mas está no Facebook também. Várias pessoas acompanham lá no Facebook. Depois, ao longo do dia, a gente deixa as reflexões lá no YouTube, né? E também publicamos aí, pelo menos hoje fica publicado lá no Facebook, né? Então dá para ir depois alcançando quem quiser ouvir com mais calma ou até compartilhar, né? Então, obrigado, Cláudia, pela questão. Obrigada a você, Walter. Muito bom. Até amanhã. Um beijo. Amanhã. Até logo.